Agora eu paro com Bloom, fico com Borges hoje ainda. Mais um desses textos aqui de nove ensaios dantescos e a memória de Shakespeare. Ele fala aqui, vai falar aqui, eu comentar sobre a análise do Borges sobre o encontro de Beatriz e Dante. Não só no momento ali do purgatório, onde ele já vislumbra a figura dela, mas no momento realmente que eles se encontram e é no que ele chama de uma das cenas mais assombrosas já feitas, já atingidas na literatura. É interessante, eu sempre fico pensando, né? A gente está falando aí de um texto do século XIII, do começo do século XIV, e essa imensa imaginação fantástica que se construída a partir do texto, de um texto literário. A gente vive num território das imagens, né? Do território do cinema, das milhões de telas, da tela no bolso, e a gente meio que banalizou essa capacidade imaginativa por meio das palavras. Acho que o Borges ele consegue captar isso muito bem, essa imensa potência que a palavra tem de construir universos nunca imaginados. Te daria um belíssimo artigo, talvez uma ótima tese, a gente pensar sobre essas figurações. Acho que desde os textos, até a gente pode até pegar os textos religiosos, o próprio catolicismo, que é base importante aqui do trabalho do Dante, e pensar nessa, não como uma descrição, como a gente pode pensar no campo religioso, de algum momento ali, de algum vislumbre místico, que você consegue transformar em palavras, mas como uma imaginação de imaginar mundos que a gente não consegue visualizar na realidade comum, diária, que a gente frequenta. Ao mesmo tempo, outro ponto que eu acho interessante das leituras do Borges, o Borges ama tanto a comédia que só como alguém que ama é capaz de perceber as deficiências e as imensas potências desse texto. Então, como no último vídeo eu estava falando, daquela quase reclamação dele, de falar que aquela cena no final do paraíso é patética, de certa forma aqui também nesse encontro, aqui nesse momento de pode chamar até de uma sese, que é o momento onde o Dante se transfigura em um ser ali de carne e osso e vai às esferas mais elevadas por meio ali da intervenção da Beatriz. Ele consegue visualizar, principalmente na questão alegórica, né? Porque é um texto repleto de alegorias, principalmente alegorias relacionadas com o catolicismo. O Borges vai ironizar isso em alguns pontos. Vou pegar algumas passagens para ler e comentar. Acho que servem como reforço disso que eu tô falando. Um ponto que eu gosto muito que o Borges coloca é que depois dessa longa aventura, né, desse caminho, essa trajetória que o Dante parte com Virgílio, vai aos mundos mais submersos do inferno dantesco, e quando ele encontra Beatriz, né, naquela região etérea, né, próxima já do divino, na verdade o que ele vai encontrar é uma mulher severíssima. Então não só como eu falo no último vídeo, em que quando ele encontra Dante ali, quando Dante encontra Beatriz, ele acaba ali, tem uma série de fantasias ali de um rapaz, né, que é ainda apaixonado por aquela menina, e uma relação que nunca se consumou, que nunca aconteceu no plano físico. Aqui, esse encontro que o Borges vai acabar tocando em alguns aspectos, ele vai mostrar isso muito claramente, que no momento desse encontro, primeira reação da Beatriz é de uma repreensão. Vou ler aqui para a gente caminhar um pouco. Beatriz, diz Borges, né? Beatriz o chama pelo nome, imperiosa. Diz-lhe que não deve chorar o desaparecimento de Virgílio, mas suas próprias culpas. Irônica, pergunta-lhe como pôde aceitar pôr os pés num lugar onde o homem é feliz.
O ar se povoou de anjos. Implacável, ela enumera para eles os extravios de Dante. Diz que em vão o buscava nos sonhos, pois ele caíra tão baixo que a única maneira de salvá-lo fora mostrar-lhe os réprobos. Dante baixa os olhos, constrangido, ou seja, um constrangimento imenso, está tomando essa dura quando encontra Beatriz, balbucia e chora. É fantástico, né? Que é fantástico que o Dante o que o Dante escritor, autor, faz com esse Dante protagonista, personagem da comédia. O Borges não vai perdoar e vai citar um crítico para finalizar. Sem dúvida, o próprio Dante previra o encontro de outra maneira. Nada indica nas páginas anteriores que ali o esperava a maior humilhação da sua vida. É incrível. É muito importante, é muito bom a gente ter essa oportunidade de rever, de reler a comédia, de procurar comentadores da comédia para quebrar algumas fantasias, né? Principalmente a fantasia romântica sobre a comédia, né? É o encontro desse homem que fantasiou tanto essa mulher, mas é ao mesmo tempo tão irônico, e eu acho que nesse ponto acho que o Dante é genial, essa ironia desse próprio sentimento que ele tem, né? Ou que ele possa ter tido, e como autor soube retrabalhar e trazer isso para a obra literária. Isso eu acho um ponto interessante, essa capacidade de autoanálise, de transformação, talvez de uma passagem realmente biográfica na vida dele, numa obra de arte. Nesse ponto, Dante é extremamente moderno, essa própria capacidade de criticar o próprio autor feito protagonista, feito personagem. O Dante, ao mesmo tempo, em muitos momentos ali, vai conversar com o leitor, vai se referir ao leitor. É de uma modernidade imensa essa capacidade dele de internalizar na obra essas questões. Vai prosseguir na análise do Borges é a questão alegórica, principalmente dessas alegorias mais relacionadas com a cristandade. É interessante porque também tem muito de fantasioso, acho que nessas alegorias, na análise dessas alegorias. Vou citar algumas, porque tem um cortejo, né? Quando o Dante se aproxima, ele está no purgatório, vai se aproximando desse encontro que ele vai ter com Beatriz, ele acaba sendo conduzido num cortejo, um cortejo repleto de simbolismos que tanto remetem ali à Igreja Católica. O Borges vai desconstruir, vai acabar mostrando isso de uma forma mais clara. O carro desse cortejo é a Igreja Universal. As duas rodas são os dois testamentos, diz ele. Ou a vida ativa e a contemplativa. Depende do analista, de quem está analisando. São diversas versões desses elementos desse carro. Ou São Domingos e São Francisco, ou a justiça e a piedade. O grifo, né, representado pela imagem de um leão e uma águia, é Cristo, pela união hipostática do verbo com a natureza humana. Diderot, o crítico, afirma que é o Papa, que como um pontífice o águia se eleva até o trono de Deus para receber suas instruções, e como um leão, o rei anda pela terra com fortaleza e vigor. Ou seja, é uma série ali de alegorias que vão sendo analisadas e ao mesmo tempo vão criando ali uma série de novas leituras e leituras muito próprias. Cada analista percebendo ali algum elemento que nessa visão dele se remeta de alguma forma àquela situação histórica, cultural e religiosa daquele período, ou da história católica, ou da história da cristandade. Então é tudo muito... Essa questão alegórica, acho que ela é muito interessante, vai abrir um campo de leituras imenso, e ao mesmo tempo eu acho que esse tipo de potência alegórica do texto dantesco é uma das razões também desse texto, dessa vitalidade, tantos séculos depois, essa imensa possibilidade de leituras, essa capilaridade, né, que essas leituras vai gerando para esse texto original,
vai tornando, acho que, mais forte a propagação desse texto em caminhos, em caminhos paralelos, em leitores paralelos, em universos paralelos de leitura. Torna, acho que, a obra muito mais vital, dá muito mais vitalidade a essa obra, né? Todos os comentadores, diz o Borges, e acho que esse é um ponto bacana, acho que a gente pode encerrar por aqui, é a questão vão tocar na questão da severidade da Beatriz, que a gente colocou ali no começo. Alguns deles, segue o Borges, falam muito da feiura de certos emblemas. Para o Borges diz, né, as duas anomalias, para ele, derivam de uma origem comum. Trata-se de uma conjectura, e essa é a conjectura que o Borges vai explorar e vai muito na direção do texto no último vídeo, que é a questão de que, diz Borges, apaixonar-se é criar uma religião cujo Deus é falível. O fato de que Dante professou uma adoração idolátrica por Beatriz é uma verdade que não cabe contradizer. Que ela uma vez zombou dele, como eu disse no vídeo da semana passada, e outro humilhou, né, nessa trajetória biográfica desse encontro entre os dois, né, a época com Beatriz ainda viva, são fatos registrados na Vida Nova, são coisas que a gente verifica em episódios da Vida Nova, o texto anterior de Dante. Há quem afirme que esses fatos são imagens de outros fatos. Ele vai seguir naquela questão que eu toco na semana passada. Mas é muito interessante que essa questão, ele vai chegar aqui novamente na questão da paixão de Dante por Beatriz, e penso eu, e nesse ponto acho que Herr Bloom, como a gente coloca num dos vídeos anteriores, tinha toda a razão. Borges projeta diversas das suas fantasias sobre o amor no amor de Dante por Beatriz, ou seja, numa atmosfera bastante borgiana, pode-se colocar aí um jogo especular, a paixão, né, que reflete a paixão imaginada por esse comentador Jorge Luiz Borges. A gente fica por aqui, a gente vai prosseguir a partir de agora, vamos caminhar por outros críticos e vamos analisar mais de perto alguns episódios e alguns dos principais personagens da comédia. Até o próximo. Até mais.